Estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. E hoje nós temos o prazer de trazer a fonoaudióloga Priscila Viração, que faz parte da equipe da clínica de fonoaudiologia da doutora Lilian Ferro. Ela é uma fonoaudióloga clínica com especialização em motricidade orofacial, especialização em audiologia, especializanda em TEA, aprimorada em linguagem oral infantil e terapeuta prompt. Obrigada por poder vir e conversar conosco. Representando a clínica aqui. Muito obrigada. A gente tem, como pediatra e como neurologista, a gente tem muita dificuldade sobre a apraxia da fala, principalmente como diferencial de autismo. Né? Por isso eu achei importante você vir e passar um pouco do seu conhecimento para nós. Muito bem, vamos então às perguntas. Eu quero que você dê a sua definição do que é TEA, o transtorno do espectro autista, e a incidência. O TEA ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele pode estar presente desde o nascimento e aparecer ali no início da infância. Um estudo americano, agora de março desse ano, passou para a gente a estimativa de 1 a cada 59 crianças. Eles fazem esse estudo a cada 4 anos, né? Então, mas super o Brasil atual. está super atual. Mas o Brasil ainda não tem números oficiais do TEA. Então a gente acaba se baseando um pouco por esse número americano, né? Sim. E quais são os sinais precoces do TEA? Como ele é um espectro, ele pode aparecer diferentes sinais, né? Assim como nem todos aparecem na criança. Porém, a gente tem ali os interesses restritos pelo mesmo brinquedo, pela mesma brincadeira, a falta do contato visual, às vezes desde muito bebê, né? E às vezes tem um contato, mas ele é raro, ele é muito breve, ou ele é só com a mãe. Nós temos outras que são as estereotipias, os movimentos inadequados, inapropriados, repetitivos, o atraso na linguagem, seguido por uma fala ininteligível, outras questões de comunicação e principalmente as questões de interação social. É aquela criança que gosta de brincar mais sozinha, que fica mais sozinha no cantinho e que não busca o interesse pelo outro. São alguns dos muitos sinais do espectro. Como é que a fonoaudiologia atua no tratamento do espectro? A fonoaudiologia é muito ampla dentro do espectro, porque a gente trabalha tanto com as questões de comunicação, porque a gente tem linguagem receptiva, linguagem expressiva, que lida também com a compreensão, né, a questão da linguagem receptiva. Nós temos as questões da motricidade orofacial, então a gente trabalha com mastigação, respiração, deglutição. Trabalhamos também com as questões sensoriais orofaciais. Então, dentro da seletividade alimentar, por exemplo, que é muito presente. Sim. Então, a gente atua junto com a equipe multidisciplinar, mas a gente está dentro desse trabalho. E dentro de toda a comunicação funcional do indivíduo, do espectro, a gente vai estar envolvido. Assim como a leitura escrita, porque a hora que o letramento vem, mesmo nas crianças que têm hiperlexia, que é aquela leitura muito precoce, ela vai apresentar outras dificuldades no processo de alfabetização ou de letramento e a gente vai atuar ali dentro também. É um trabalho amplo. Exatamente. Então. Muito bem. O que é a apraxia da fala na infância e qual a incidência? A apraxia um termo novo, né? A Academia Americana de Fonoaudiologia, ela fala que a apraxia ela é uma alteração motora da fala, específica da parte motora da fala, na ausência de um outro transtorno neurológico, por exemplo, uma paralisia cerebral. Sim. Então, essas crianças que vão ter apraxia de fala na infância são aquelas que têm dificuldade para falar, pensando numa fala com esforço, com dificuldade para coordenar o movimento de fala. A incidência dela é bem diferente, as pesquisas ainda não têm muito consenso, é algo muito novo. Sim. Não é uma nomenclatura que todos os profissionais usam ainda. Então, no Brasil, a gente tem incidências bem mais altas do que fora do país. Por exemplo, a Associação Americana, ASHA, fala em 1 para 1000.
E isso sobe um pouquinho quando a gente tem os transtornos de linguagem que podem vir associados à apraxia. Porém, aqui no Brasil a gente tem profissionais que falam em uma margem bem mais alta do que esse número, e muda também se a criança tiver uma outra alteração, como as crianças do espectro, síndrome de Down, essa incidência também é diferente, por quê? Bem mais alta. Porque a diferença na incidência? Sim. Quando as crianças com síndrome de Down, estima-se em média de 60% terem apraxia, certo, por ser uma alteração neuromotora. E isso é bem visível. No TEA, no Brasil, se fala em 65% em algumas associações de apraxia. Porém, na maioria dos estudos americanos e na própria associação americana, eles não relatam essa diferença evidente na criança com TEA para apraxia de outras crianças. E os estudos acabam concluindo que é necessário mais estudos, claro, sobre incidência, porque é muito novo. É muito novo. Né? Então, existem profissionais que não tratam como apraxia, que usam outras terminologias, que incluem a apraxia dentro de um outro transtorno. É algo muito novo ainda para se estudar, para se debater, para a gente estar antenado, claro, e aprender todo dia. Com certeza. E qual é o tratamento da fala, da apraxia da fala na infância? Primeiramente, precisa buscar um fonoaudiólogo, né? E esse fonoaudiólogo tem que trabalhar com a base motora da fala. Então, o tipo de terapia fonoaudiológica tem que englobar a alteração motora, diferente das questões fonológicas, em que a gente trabalha o sonzinho daquele fonema, né? Então, a apraxia de fala precisa desse trabalho motor, ele precisa muitas vezes de um trabalho multidisciplinar, a gente trabalha com TO, com físios, com psicomotricistas, porque é um trabalho, normalmente a apraxia de fala, ela também vem acompanhada de uma coordenação do corpo. Outras apraxias associadas. De outras apraxias. Então, mesmo que a gente não saiba, a gente sempre manda para um TO, para um fisioterapeuta, para fazer uma avaliação, sim, e dar esse feedback para ver a necessidade do trabalho multiprofissional nesse caso. Mas a base de fala tem que ser uma terapia com um embasamento na parte motora. Certo. Principalmente porque a gente está falando de uma incoordenação de movimento e na dificuldade do planejamento motor da fala. Certo. Agora, me diga uma coisa, como a minha formação é de pediatra, né, e eu vejo a dificuldade dos pediatras, e mesmo dentro da neurologia, quando a gente vai nos congressos, há muita dificuldade nessa conceituação, nessa compreensão, na diferenciação com o TEA. Agora, pelo que você falou, o problema da apraxia da fala é mais na expressão da fala. Então, se eu pego uma criança, assim, a grosso modo, tá, eu pego uma criança de 2 anos que chega no meu consultório, que a mãe fala, olha, ele não fala nenhuma palavra. Porém, a compreensão dessa criança é muito boa. Eu falo, fecha a porta, vem aqui, dá tchau, tudo ele compreende. Então, muito provavelmente, eu estou tratando mais de uma apraxia da fala do que do autismo. É provável, porém, isso é um consenso, a gente não fala de apraxia com tanta certeza antes dos 3 anos, porque eu preciso que a criança tenha tido mais insights motores. Você pode suspeitar, eu posso suspeitar, tratar como se fosse, sim, mas tem que esperar ela fazer 3 anos para ter aquele amadurecimento. E um tempo de intervenção, mesmo quando às vezes elas chegam com 3 anos e ela tem todos os sinais de uma apraxia, o que já aconteceu várias vezes, a gente sugere uma intervenção e após um tempo de intervenção a gente tem certeza ou não. Porque o ritmo de evolução dessa criança no tratamento fonoaudiológico é diferente de um atraso simples de linguagem, é diferente de um transtorno fonológico, é diferente de um DEL. O ritmo da evolução terapêutica da criança com apraxia é diferente. É mais lento. É mais lento. Então é um quadro mais grave do que um DEL. Até porque o DEL, normalmente a gente tem outras associações dependendo do subtipo do DEL, né? Sim. Então, pensando na questão motora, sim, ela é mais difícil para criança com apraxia. Mas uma boa dica seria o contato. Visual? Não. O contato assim, a criança com 2 anos chegou no meu consultório e está tendo um bom contato comigo, é mais difícil ser um autista. Sim,
Mas quando a gente fala do TEA leve... O TEA leve a gente só vai fazer o diagnóstico na alfabetização, lá na frente. Realmente, é muito complexo. É muito complexo. E o que acontece? É muito difícil para todos nós profissionais da saúde, sim, porque às vezes a gente tem aquela família que a criança bem pequenininha tá nesse apraxia e TEA, sim, ou uma outra alteração, e essa família escutou de um profissional que, mas ele olhou para mim, ele fez um contato visual, ele interagiu comigo, me deu um brinquedo, sim, e eu não acho que seja. Mas a hora que a gente joga um protocolo de linguagem, essa criança não responde na faixa etária que ela precisaria responder. A hora que eu tento uma imitação de uma brincadeira simbólica, essa criança não responde como ela deveria responder. A brincadeira dela não é funcional como ela deveria brincar naquela faixa etária. E aí a gente pensa na interação como algo muito mais amplo. Por exemplo, uma criança de 2 anos, ela tem um interesse muito grande por uma caixa de brinquedos. Sim. Então, se eu tenho uma criança que olha para mim e me entrega um brinquedo, mas a hora que eu quero brincar com ela, essa interação é restrita a um carrinho único, a gente não pode ignorar de aplicar todo um protocolo de autismo, claro, todo um protocolo de linguagem, não, com certeza, todo um protocolo de apraxia. É muito complexo. Muito complexo, principalmente quando eu tenho leve, né? Por isso que o diagnóstico tem que ser multidisciplinar, multiprofissional. Sempre. Então, o neurologista sozinho não pode fechar jamais esse diagnóstico, tanto de apraxia como de TEA. Por isso que a gente tem que estar sempre junto. Por isso que a né? gente tem que trabalhar na equipe, né? Sempre. E o importante também é não ter pressa em fechar o diagnóstico, porque às vezes a família, claro, eu como mãe eu compreendo, a gente tem angústia de falar, mas o que ele tem, né? E o importante é a gente falar, olha, por via das dúvidas, vamos começar o tratamento? Mais para frente a gente fecha o diagnóstico. Vamos intervir, vamos estimular. E a gente vê conforme a coisa vai evoluindo, a gente fala se é mais isso ou mais aquilo. Eu acho que é muito importante a gente também ter um canal aberto entre os profissionais para poder às vezes ligar e falar, olha, estou na dúvida, o que você acha, né? Exatamente. É o que a gente sempre procura fazer lá na clínica, até porque a gente sabe a angústia dessas famílias como é, e às vezes elas entendem até, né, uma informação de uma maneira equivocada, então a gente precisa estar sempre trabalhando junto em equipe multiprofissional para conseguir achar o melhor caminho ali pensando na criança, claro, que é o nosso foco, né? Com certeza. Muito obrigada, viu? Foi ótimo conversar com você. Espero que tenha esclarecido as famílias. Eu aprendi bastante. Muito obrigada. Qualquer dúvida, sugestão, por favor, entre em contato.